Estamos Já. ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Você tá gravando, Rod? Tá gravando, Rod? Então bora começar. Bem-vindos e bem-vindas, e bem-vindos, eu não sei falar isso direito, mas bem-vindo a todo tipo de gente ao Apocalipse Show, o programa de resumo semanal sobre diferentes notícias do mundo, entretenimento, política, tudo. E com o entrevistado sempre no final, conversando sobre algum assunto que nós não entendemos ou queremos muito conhecer, ou que vem aqui divulgar algum projeto, alguma iniciativa que ele queira, né? Então, é mais ou menos isso. Então, esse é o Apocalipse Show, que acontece todas as sextas-feiras, aqui nessa plataforma, a Twitch, às 5 horas, e logo depois disponibilizado em outras plataformas digitais, como YouTube, Spotify, eu não sei se a gente tem um Deezer, mas é isso, em todo que é canto. Então é isso. E aí, antes de eu falar alguém tocou alguma coisa aqui no programa, mas vamos ignorar. Foi o ponto do Rod que deu problema, já tá conectado já, João. Exato. Sincronizou. Eu vou passar para o cara que para mim é o artista número 1 das artes cênicas do Apocalipse Show. O cara que, se você virar e falar, pô, faz um vídeo, faz um personagem, faz uma maromba, está em tudo que é canto com diferentes personagens, desde professor universitário, a maromba, a socialite, que dá dicas para todos nós se é bom ou não é de bom tom, já que esse programa não é de bom tom. Davi, fale aí seu destaque da semana e como você está. Oi, gente, nossa, tô bem, vamos aí pra... Hoje a gente tá no quadro do programa, então feliz por vocês estarmos aqui, então parabéns ao Rod e ao João, né? Porque tá legal, né? Vambora. Então, assim, olha, estou aqui, essa parte de aí um dia a gente memora. Gente, todo até um ator tem um diretor, né? Então eu tenho um diretor, João, diretor, que sempre estão ali do tipo me guiando. Então não vem que não tem todos esses créditos, não. Ó, não vem não. Olha, o meu destaque da semana, ele é muito bom. 2 destaques. Para uma pessoa muito ansiosa que só gosta de esperar o WhatsApp uma... Davi, seu áudio. Toma Oi, cuidado que tá cortando, mas gente, vai sério, indo. sacanagem, né? Cortar essa merda desse áudio. Olha, deixa eu falar com vocês. A atualização aí do WhatsApp. Agora você vai poder o quê? Você vai poder escutar mais rápido as pessoas. Então, eu tenho que falar mais devagar, porque senão o Discord corta meu áudio. Olha, aí é o seguinte. Então, tem lá como você aumentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para você conseguir escutar melhor. E também tem o quê? Abracadabra 2. Então, o filme da Disney aí que foi um grande sucesso de Halloween, vem na segunda versão. Então, também temos aí 2022 estreando. E vamos falar para o nosso perrengueiro aí que está nos seus perrengues. Então, lá na... Falhou, mas Rod, pode apresentar. Davizinho, tem que tomar cuidado com. Eu acho que é a movimentação. Ou tenta fazer assim o fone, talvez dê certo. Tenta ver. Eu acho que eu vou fechar as abas, né? Porque eu tô com 200 abas abertas, aí deve ser isso, né? Se pá, deixa eu arrumar aqui, porque, né, vocês vão ficar vendo só metade da minha cara, vendo só minha testa, né, essa testa avantajada aqui, né, gente. Então, boa tarde, né, pra todo mundo que tá vendo aí, pra todo mundo que tá assistindo no YouTube depois também, que nós temos essa opção, então lembre-se disso, eu estou gravando dessa vez, então vocês não vão perder. Meu destaque da semana, gente, eu sendo bem sincero, eu tô desligado das coisas, tá com provas, coisas, você fica surtado, fala, meu Deus, não vai dar tempo a nada. Aí você não... A única coisa que eu vi foi ver o Castlevania, mas acho que eu já tinha visto isso semana passada, eu já tinha falado, então, tipo assim, tô repetindo a mesma coisa sempre. Eu não sei o que teve de demais, assim, que eu olhei e falei assim, nossa, meu Deus. Ah, teve o trailer do Venom, né, agora ao tempo de Carnage, né, do Carnage, né, do Carnificina, né. Então, teve isso. Parece interessante, né? O primeiro Venom até que é um filme legal. Tipo assim, mas é um filme legal. Vou sendo polêmico de novo, né? Para as pessoas me cancelarem. E agora, né? Voltar a palavra pro João, né? O nosso grande João que está aí comandando tudo. Que é o grande conhecedor de toda a política brasileira aí. O grande, como chama? Crítico do governo. Então a gente tem aí toda a palavra pro João novamente. Vai lá, João. Bom, gente, tudo bem com vocês? Foi uma semana difícil, né? Mas nada que o Apocalipse Show para nos alegrar,
Vou encontrar meus dois amigos aqui pra gente conversar. Eu vou ter alguns destaques nessa semana. O primeiro destaque é que hoje, Bolsonaro, eu não consigo não falar desse cara. Não consigo. Eu queria falar, por exemplo, Rod, de Giannago no Flamengo, sabe? Um fenômeno do LoL, um menino novo, sabe? Um dos maiores fenômenos do LoL brasileiro, indo pro Flamengo, estreando, saindo apenas de fazer streaming e indo pro profissional. Mas não, Bolsonaro foi para Maranhão. Galera, no Maranhão já foi detectado a variante da Índia. E ele fez a aglomeração lá. E criticou Flávio Dino, falando que o Flávio Dino era o ditador da Coreia do Sul. Nem sabe que o ditador, né, que nem o ditador da Coreia do Sul, nem sabe que o ditador é da Coreia do Norte. Falou que o Flávio Dino era um ditador gordinho. Ele falou também que xingou o Lula, né, e o FHC. E também é isso. E por que eu tô falando isso? Porque hoje também o meu destaque da semana é que Lula e FHC se encontraram. Dois ex-presidentes se encontrando. O que será que eles conversaram? Queria ser uma mosca nessa conversa, hein? É uma das conversas que eu queria ter visto. Então é isso. Esse é o Apocalipse Show. E para falar o que nós vamos discutir essa semana, meus caros, eu vou passar pro Davi se o Rod não quiser falar alguma coisa. Então, Davizinho, fala o que a gente vai discutir essa semana. Eu só tenho uma coisa pra falar antes de tudo. Eu jurava que o Rod ia falar do Friends, do trailer de Friends. Mas não rolou, né? Deixa. Ó, vamos lá, hein? O que a gente vai discutir essa semana no Apple Show? Gente, eu acho que se eu fizer isso vai melhorar. Ah, melhorou. Ó, é o seguinte. Temos o quê? Temos em Tudo Menos Cats o nosso trailer amado de... Então, tem trailer de Friends, entendeu? Então tá aí, muito bom, muito requisitado. Ó, temos de Cuidando da Vida Alheia os reality shows queridos e amados. Então, Power Couple, né? Que o João que gosta de Power Couple. E temos No Limite também, que tá aí entrando aí no hall da fama muito bacana. Gostei de No Limite. Ó, também temos Traição de Gabi Brandt. Não é a traição dela. Tá cortando o áudio, não tá? Tá cortando. Então, lê você, João. Lê você. Faz aí o destaque da semana. Não, Davizinho, vê aí se tá dando tudo certo pra você voltar. Eu vou terminar. Quando a gente for pro intervalo, aí a gente fala tudo o restante. Vamos lá. Também tivemos, a gente vai conversar sobre traição, né? Teve, qual é? Deixa eu ver, galera. Perdão, hein? Tudo por isso. Bom, vamos lá. Tivemos a traição de Gabi Brandt, não sei quem é ela. Nego de MC Pose, de Rodo, né? Eu acho que eles estão discutindo. E um Pincher que denunciou o dono. Isso mesmo, um Pincher denunciou o dono numa operação policial para todos vocês. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E no Brasília Hour de hoje a gente vai ter PF na cola de Salles. Isso mesmo, o PF fez uma operação policial nessa quarta-feira investigando o Salles. E também a CPI da Covid, que está indo para seu terceiro capítulo, sua terceira semana, e que tivemos nada mais do que dois ex-ministros que nós amamos tanto, né? Brincadeira, Ernesto Araújo e Pazuello estavam lá falando para todos vocês. E por fim, nós teremos uma conversa com o Matheus, hoje, que também vai participar do Conselho de Mamãe com todos vocês. Davizinho, quando recuperar esse áudio, eu quero você comentando, hein? Pelo amor de Deus. E por fim, galera, antes da gente entrar, Rod, o que está acontecendo? Os fantasmas estão assistindo a gente? Tem alguém assistindo? Só são espíritos? Se tiver, tudo bem, a gente continua seguindo nessa toada. Nossa, eu tenho que lembrar de ligar o áudio aqui. Então, eu não estou acompanhando diretamente no Twitch, então eu não tenho essa informação para você, João. Mas rapidinho aqui, a gente olha rapidinho. Quem quiser comentar, comente. A gente sempre vai estar aberto para vocês comentarem. Certo, Rod? Pode ir, seguir? Não, pode seguir. Bom, e aí, vamos lá. Vamos falar sobre a propaganda da semana hoje. A propaganda da semana, eu e o Davi achamos que é incrível. É um novo modelo vendido de máscaras, isso mesmo, inaugurado por Pazuello. Você pode usar as máscaras apenas no nariz.
você quiser ir com a boca, porque ela facilita você falar um pouco melhor. Você pode usar, se você está com um problema de respiração muito grande durante a rua, usar apenas na boca, né? E isso evita também você falar besteiras muitas vezes. Então, muito utilizado às vezes por diferentes governantes, né? Usando só aqui. E diferentes tipos de modelos inaugurados pelo modelo essa semana Pazuello na CPI. Bolsonaro também já teve dificuldade de usar ela, então a máscara. Então utilizem a máscara e esses diferentes modelos vendidos em todas as lojas da Havan também para vocês. Então vamos lá curtir então tudo isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. E além de tudo, vamos seguir as recomendações da OMS. Não é para usar a máscara desse jeito, hein? Esse é só um estilo de moda. A máscara correta é tudo tampando tudo, certinho junto com o corpo e se bobear usando até duas, tá? Porque está aumentando os casos de Covid, galera. Fiquem de olho, não é brincadeira, não tá flexibilizando, beleza? Bora pro E intervalo. melhorou as coisas aí? Vou ter que colocar uma luz aqui. Ah, voltamos. Espero que a gente tenha resolvido o probleminha do Davi, galera. Pelo amor de Deus, né? Não perder esse carisma do Davi vai ser duro substituir. O Rod, coitado, o Rod tenta, mas ele não vai conseguir, galera. Então é isso. Tô brincando. Tô brincando, galera. Tô brincando. Davi vai ficar chateado comigo. Mas, Davi, vamos começar os trabalhos nesse segundo bloco. Mandar um beijo para todas as pessoas aí que estão fazendo aniversariante dessa semana. A gente tem vários amigos, depois a gente pode falar. E é isso, tá bom? Então, pode começar aí, Davizinho. O que aconteceu? O que a gente vai falar? Qual é o próximo bloco? Então, gente, o próximo bloco, espero que vocês estejam me escutando bem, misericórdia. Ó, é o seguinte, hein? Vou até pegar aqui que eu me perdi um pouco no roteiro. Ó, então, a gente já comentou um pouquinho de tudo que vai acontecer. E nesse bloco, nesse primeiro bloco, temos o quê? Tudo menos Cats, que vamos comentar um pouquinho de trailer de Friends. Então, Rod, solta a vinheta fazendo um favor pra gente arrasar aí. Então, Rod, Ah, não, gente, agora eu quero ver o Rod falando isso. Eu quero ver, Brasil. Esse é o momento que estamos esperando. Rod, qual que é o destaque de Tudo Menos Cats, fazendo favor? Ah, gente, eu não tenho nada contra Friends. Eu falei pra vocês, eu só não sou muito fã de sitcom no geral. Eu sei a importância dele, da série, entendeu? Só deixar claro, assim, não me cancelem, apesar de já ter sido cancelado, né? Então, né, para divulgar a reunião do elenco de Friends no dia 27 de maio, a HBO Max começou a divulgando imagens, entrevistas e matérias, tendo a cereja do bolo, um trailer que revela, né, um trailer de review da reunião e como vai funcionar o especial junto com esse trailer foi revelado um cartaz muito especial. Então, assim, pra galera que gosta de Friends, é o momento delas, né? De reviver toda uma saga aí de durou anos, né?
E dá muita risada, né? Tipo, pra quem gosta, né, no caso, né? Peço Ô, desculpa. gente, sério, muito bom. Ai, Rod, tô passando mal. Então, gente, pra mim, assim, a melhor cena de todas é a Phoebe, né? A Phoebe Buffay, ali, que interpreta, né? Que tava sendo interpretada, falando my eyes, oh my God, que foi quando o Chandler e a Mônica, foi a primeira vez que ela viu o Chandler e a Mônica se beijando. Então, teve a recapitulação dessa cena, que pra mim é uma das cenas memoráveis de todos os Friends, e foi muito legal rever, né? Aqueceu muito meu coração. O João, que é um fã, assim, um fã, né, ali, aqui, né, de Friends. João, o que você achou? Me conta. Bom, eu acho o seguinte. Não sei se. Eu acho que é bom os fãs estarem com a expectativa, entendendo que é uma reunião apenas. Não é um novo episódio. É só eles encontrando e falando sobre várias situações sobre o show, sobre as coisas. Vai ser um talk show sobre o show. É simples, até tem um dos caras que fazem talk show nos Estados Unidos lá. Então vai ser legal, vai ser um reencontro deles, vai ser um reencontro muito memorável deles e de várias pessoas que passaram por Friends, mas é importante ressaltar isso. Não vai ser um episódio novo, não vai ser atualizado, não vai ser nada disso. Então é isso um pouco. Acho que é bom ir com expectativas para não se decepcionar e não ficar triste com o show, né? Então com isso. Eu já tô triste já com essa fala já. Pra mim, eu queria ver o Emma correndo, entendeu? Eu tava pronto já pra ver todo mundo reunido. O Ross, eu odeio o Ross, gente. Eu não gosto do Ross. Tô aqui pra falar que o Ross eu tenho um pouquinho de coisa, né? João, de qual que você gosta mais? Só pra eu saber, assim, só pra eu anotar aqui pra ver se eu cancelo ou não, né? Porque o Hot é... O Eu gosto, pra mim os meus favoritos é a Phoebe e o Chandler, são os dois favoritos meus. A Mônica também é engraçada com aquele toque de limpeza dela. Dela tem um episódio pra mim que é incrível, que é quando a Mônica, eles desafiam a Mônica de não tirar o chinelo da sala. E aí ela fica o tempo todo, e aí ela dormindo na cama falando assim, não, eu vou lá, eu tiro aí à noite álcool depois de manhã e coloco e ninguém vai reparar. Eu acho incrível isso, então. A Mônica também, a Mônica gordinha, traumatizada, também engraçada, ela dançando. Então, tem vários momentos legais do Friends, então é isso, Friends é muito especial. Ó, Rod, olha só. Vou depois fazer uma listinha de quais episódios você tem que ver, entendeu? Porque, por exemplo, tem um episódio que eu gosto muito, que é... Não, assim, é tipo, é o final do episódio, assim, que é quando o Ross, né, tá no pique, tipo, né, rolê dele de beijar várias bocas, e ele vai na casa de uma moça, né, que é muito desorganizada. E aí ele conta isso pra Mônica, e a Mônica vai quase invadir o apartamento da moça só pra limpar. Então, assim, aí, ó, viu, ó, você tá rindo. Viu? Olha só, se visse Friends, eu só queria destacar esse ponto. Eu acho que tá tranquilo, né? Eu acho que esse Tudo Menos Cats fechou bem. O que você achou, Rod? Você riu com Friends, é isso? Não, assim, deve ser situações engraçadas que realmente deve ser bom. É porque o modelo, que nem voltando a explicar, o modelo de sitcom, por exemplo, o próprio Big Bang Theory mesmo, que foi um que eu assisti um pouquinho mais. Assim, é engraçado, tem as suas cenas engraçadas, mas não é um negócio que eu consigo acompanhar, sabe? Tipo, ver toda a história. Esse que é o meu negócio com Friends, entendeu? Acho que se eu ver um episódio ou outro, tudo bem. Mas não, tipo, vou achar engraçado, etc. Mas, tipo, vários episódios talvez me canse, por exemplo, sabe? É muito nesse sentido. Mas acho que a gente pode ir para a próxima discussão, se for o caso. Não sei se. Beleza, vamos, Rod, você precisa encontrar a sua sitcom para você começar a entrar nesse mundo. É só quando você assiste uma que você gosta muito e aprende a consumir esse tipo de série, que é muito. Que você demanda muito tempo, são 24 episódios de meia hora. Só assim que você vai conseguir, tipo, acompanhar. E aí, vamos pro próximo tópico, e é isso. Qual é o próximo tópico, galera? Vamos lá. O próximo tópico é o próximo bloco, né? Então a gente vai de Tudo Menos Cats, que a gente veio aí, que é, gente, tudo de bom, entendeu? E vamos diretamente para Cuidando da Vida Alheia, que hoje, gente, tem vida pra gente cuidar, né? Então, Rod, solta a vinheta de Cuidando da Vida Alheia fazendo favor. Ô,
Ô, gente, eu morro de medo nesse momento. Vocês viram o meme até da Ana Maria Braga? Né? Era tipo assim, ela então estava cortando o som dela, estava com o microfone ligado dela, e ela tipo assim, cadê um palavrão bem feio do som aqui dentro do estúdio? Então eu morro de medo nesses momentos de transição e a gente falou um negócio desse. Então, Rod, me conta, de quem que a gente vai cuidar da vida alheia hoje? Quem que vai ter no nosso cuidando da vida alheia aí? Então, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui é um pouquinho do No Limite, né? Do Power Couple de novo, né? Então, no No Limite, a gente teve o lançamento do... Uai, pera, rapidinho, tem uma coisa errada aqui, gente. No limite, galera, vou explicar então o que aconteceu no Foi mal limite. aqui. No limite, a gente teve a saída da Angélica a partir do momento que teve as provas, o Cacalango perdeu tudo, então essa semana foi muito duro. E aí, novamente, a Angélica perde logo depois de trair o Mahmoud, então uma semana depois, tendo empate na última lá da votação. Eu acho que o ponto que a gente tem que discutir aqui é: será que no limite não vai cansar uma hora? Ou vai continuar tendo coisas altas porque o Boninho escolheu, acho que errado, os times? Não é possível. Aí eu vou já trazer um pouco para discussão aqui. Pô, colocar um Chumbo, Zulu e aquela moça também que é Patrícia, né? Muito bons, assim. Paula, que Paula, Patrícia, Paula. ela lembra a Patrícia, mas Paula. Três pessoas, assim, que são de outro nível, fora, tipo, o que não é ruim, eles só colocaram a Ariadne e Isis de ruim. Que a gente já sabe, quando eles perderem, são as duas que vão ser eliminadas. Elas vão ser eliminadas, gente. Aliás, vou dar uma dica. Quem tá acompanhando o programa, estão falando que vazou lista. Não entre nesse negócio de lista, porque senão você vai receber spoiler. Eu acho que eu já recebi alguns, mas eu vou torcer para não ser. Mas eu não vou ver mais lista. E aí eu quero saber, Davi, foi dividido mal os times? Você acha que vai conseguir, sei lá, dar um pouco mais fôlego nesse programa? Sim, eu acho que a dinâmica do limite ela é muito boa, sabe? Ela nunca vai se perder. Gente, eu assisto no limite pensando o quê? Que eu tô fazendo exercício físico. Que eu só de eu ver no limite eu já fico cansado. Então eu penso, pô, tô perdendo minha barriga aqui fácil vendo o limite, entendeu? Então, assim, eu acho que tá mal dividido, tudo bem. Aí daqui a pouco, daqui umas 4 semanas, vai todo mundo se reorganizar e aí o pau vai torar, aí vai ter treta, entendeu? Então, assim, Little Bonis é tão assim, não tão tipo assim, não é tão bobo assim não. Eu acho que ele não deixaria, por exemplo, cair a peteca do No Limite. A gente teve uma edição muito grande, né, de Big Brother aí, né, nesse mundo do reality. Power Couple também ganhando espaço, né, gente? Ganhou espaço no coração do João, porque, né, só o João que assiste. Brincadeira, Record. O dia que quiser contratar a gente, estamos aqui, tá? E aí o seguinte, e também temos o quê? Temos aí, eu acho que muita coisa, né? No limite, eu acho que ainda vai gerar muito engajamento. Teve até um ponto que eu discuti lá do podcast falando de No Limite, que foi a conversa da Iris Stefanelli com a Ariadne. Não precisa trazer aqui, mas eu acho que é legal todo mundo escutar um pouquinho. E do quê? Do Marcelo Zulu, que é o grande... gente, eu falei no podcast Rafael, mas eu acho que é Marcelo. É o Zulu, gente, é o Zulu. O Zulu ama, isso mesmo, João. De fundo, a gente ama. Tô só. É o seguinte, o Zulu é o João é grande fã do Zulu, entendeu? Então, o Zulu falou algo muito importante, que experiência a gente respeita. Eu falei, então, pronto. Gente, então eu acho que a peteca não vai cair. E, gente, assiste o No Limite, que é legal, é um entretenimento bom para emagrecer. Rod, o que você acha? Você assistiu, Rod? Essa semana acabei não pegando pra ver, nem lembrei, pra ser bem sincero, esqueci completamente do No Limite. Mas uma coisa que a gente comentou na semana que a gente estava conversando lá é que as provas de eliminação seria muito mais legal se botasse duas pessoas bem votadas e elas se enfrentassem numa prova. Ia ser muito mais divertido pra ver o que ia acontecer, né? Gerar treta, tudo isso é muito bom. Então, assim, fica aí de dica pro Boninho depois pra ano que vem, né? Vamos Quando marcar o for Boninho, né, Rod? vamos lá conversar com ele. Falar assim, ó, a gente tem uma ideia que a gente vende por alguns milhões, entendeu? E daí sucesso. Né? Se acontecer no limite, a gente cobra royalties, porque a ideia surgiu aqui primeiro, entendeu? Então a gente fica esperto nisso aí. Eu também acho. E, gente, só um pouquinho também, né, de Gabi Brandt.
Na verdade, não foi uma traição, né? Que Saulo, a gente sabe que Saulo gosta de pular um pouco a cerca, né? Isso daí já é até para todo mundo. E aí surgiu uma notícia que o quê? O amigo de pôquer do Saulo. Então você pensa, o filho do pastor tem amigo de pôquer, né? A gente já pensa um pouco sobre isso. E aí o seguinte, fez lá o tranquilaço, lá saiu as notícias. Todos os dois negaram, né? Tanto a Gabi quanto o Saulo, mas vamos ver aí as próximas informações. E também só tem um último ponto para eu passar para o João, que eu sei que o João vai querer falar de Power Couple e No Limite. É só a questão do quê? Do MC Pose do Rodo e Nego Di, né? Então, assim, tiveram aí um atritinho aí, o Nego Di falando que não conhecia o MC Pose do Rodo, aí o MC Pose do Rodo foi lá e confrontou o Nego Di, aí depois o Nego Di, com o rabo entre as pernas, falou que não conhecia o MC Pose do Rodo pessoalmente, aí o MC Pose do Rodo o quê? Vazou uma conversa antiga deles, que o Nego Di tinha feito uma paródia com a música do MC Pose, então assim, gente, sério. Foi muito engraçado e tá muito bacana, porque MC Pose do Rodo tá pisando no Nego Di. E assim, tá maneiro. Eu acho que é o ponto aí pra gente acompanhar essa fofoca aí que tá maneira. Surgiu hoje, hein, nessa madrugada, hein? E aí, João, o que você acha de tudo isso? Me conta. Eu acho que o Nego Di, ele tá virando inimigo do fim, né? O inimigo do Brasil. Ele só discute com as pessoas, ele não consegue se segurar. Então, assim, sei lá, eu acho que ele tá fazendo o personagem dele. Todo comediante, eu acho que quando ele é expurgado, e aí eu tô percebendo isso, eu acho que imitando um pouco o Rafinha. O Rafinha, quando foi expurgado lá do CQC, ele arrumou confusão com todo mundo. Não sei se vocês lembram disso. Era direto confusão com cada pessoa que parecia na frente dele. O Nego Di talvez esteja seguindo a mesma lógica. Eu vou querer ser o mais odiado do Brasil, então. É pra será que eu não vou ser o comediante mais amado do Brasil, que é esse é o papel do Porchat e do Portugal, então vou ser o mais odiado. Então, é um pouco isso. Eu acho que essa a pegada dele, né? Então, eu acho que é uma boa sorte. E um pouco sobre o Power Couple, que eu quero trazer Power Couple na discussão com meus colegas que eles não assistem. Eu acho que o Power Couple traz uma dinâmica que eu acho incrível, que eu nunca me colocaria no constrangimento fazer isso. É você colocar um bando de casal e eles brigando. E o pior é que eles auto se sabotam, auto brigam. Um falando o outro. Teve uma moça que eu acho que falou: eu deveria ter entrado aqui sozinha sem você. O cara falando, eu estou com baixa estima por conta de estar aqui com você. São discussões que são assim. Eu fico pensando, pô, estão levando ao limite. A Record falou, eu vou assinar o limite da TV brasileira. E eu acho que esse é o limite que a gente vai chegar da TV. Maior do que até de férias com esse. Você colocar um casal falando isso. Power Couple, assim, traz um pouco de tudo que a gente gosta, né? Uma briguinha ali entre casal, né? Da gente gosta de uma fofoca ali do tipo, a gente, na verdade, é meio vizinho, né? Que gosta. Ih, eles brigaram hoje, ó. Deu bom, hein? Deu bom. Ih, ó, vai rolar alguma coisa. Então, assim, eu acho que eu vou começar. Eu vou fazer esse movimento, olha, por vocês, ó, e pelo Apocalipse Show, claro, também. E temos também de férias com ex. Gente, olha só, sério mesmo, eu odeio aquele Kaique, aquele rico, tá? Já deixa aqui declarado, entendeu? Não é. O Kaique, ele não a Flávia foi discutir com a Mariana lá. A Mariana também, que é vencedora do The Circle Brasil, que é o que? Um reality show da Netflix, muito bom, por sinal, que eu adorei. Foi lá, elas tiveram uma discussão, aí o Kaique entrou no meio, querendo defender a Flávia. Só que eu acho que não é uma questão de defesa. Eu acho que o Kaique do tipo pensa, ai meu Deus, eu não posso deixar, eu tenho que defender, tenho que prometer. E aí ele é um fofoqueiro, eu não gosto dele. E o Rico lá também com seus surtos e mais surtos, aí eu não gosto deles, tá? O Rod e o João devem estar entendendo nada que eu tô falando, mas quem fez de férias com isso, concorda comigo depois e a gente fala um pouco sobre isso, tá bom? É. Mas vamos lá pro próximo bloco, tá bom, gente? A gente vai pro intervalo rapidamente e logo depois a gente volta com o Brasília Hour, porque o Brasil não é para amadores, né? Estamos com muita coisa. O verdadeiro reality show é a CPI da Covid-19. Até mais. Beijo!
Vai voltar? Bora, Voltou, isso mesmo. bora, voltamos. Então, esse bloco, só para falar rapidamente, vai ser patrocinado pelo produto que o Carlos Bolsonaro quer comprar de investigação, né, de espionagem, então, patrocinado por eles. Então, gente, vamos tomar cuidado agora com a espionagem dos grupos de fascistoides querendo investigar todos nós que somos contra, né, ou não, somos só a favor da democracia e contra um governo que só segue a sua opinião. Então é isso. E, Davi, entrando nesse clima, o que é que a gente vai discutir logo depois? Meu Deus, hoje o Brasília Aula tá que tá, hein? Isso daqui dá fofoca. Meu Deus, gente, isso aqui dá um mês de fofoca, olha lá, hein? Então, olha só, gente. No Brasília Hour de hoje vai ser o quê? 6, João. Então vai ter o quê? Cola do Salles, né? Mas antes de eu falar, vamos chamar a vinheta do Brasília Hour, fazendo favor? Então, Rod, fazendo um favor, taca essa vinheta do Brasília Hour aí pra gente começar mesmo. Eu introduzir aqui o que a gente vai falar. Então, gente, no Brasília Hour de hoje, vamos falar do grande reality show que está sendo a CPI, né, gente? Porque, assim, até print de Twitter e o Renan Calheiros colocando enquete no Instagram para perguntar da CPI, para mim foi o auge, entendeu? Então, eu acho que a gente já, nesse momento de descontração, assim, a gente já pode começar nesse ponto, porque o João vai ter pontos mais tensos, né? Temos o quê? A PF na cola do Salles, né? Então, João, me conta, como que é isso tudo? O que está acontecendo nesse Brasília Aula? Quais são os pontos? Como é que é? Assim, João, vai ter uma segunda temporada, é isso? A gente já está na terceira da CPI, mas vamos primeiro de Salles. A PF está investigando o Salles, né, galera? Então, tá, não é o Salles em si, é a questão de madeira contrabandeada, né, por madeireiros ilegais. Então, está tendo uma investigação a partir de uma denúncia que foi feita nos Estados Unidos sobre algumas documentações erradas que vieram de comercialização de madeira. Então, é uma operação da Polícia Federal que apura supostos crimes cometidos pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e outros servidores que ocupam cargos de confiança na estrutura da pasta. Pegou muito de surpresa nessa quarta, gente. Então, aconteceu nessa quarta. A operação chamada o Tuba investiga a prática de crimes contra a administração pública, corrupção, a advocacia administrativa, prevaricação e, especialmente, diz a PF, de facilitação de contrabando por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. Porém, mesmo com essa denúncia, né, e essa investigação, Bolsonaro na live de ontem, que foi uma live incrível, galera, ele está consumindo cloroquina sem receita médica, tá bom, galera? Então, é isso. Ele falou que Ricardo Salles é um ministro excepcional. Então, é um pouco isso. Antes da gente começar a comentar um pouco disso, eu acho que a gente pode fazer um corte de todas as caras do Rod quando fala a palavra Bolsonaro. Porque é assim, ó, rezando, tenso, rindo de nervoso. Então, assim, ai, gente. Tá lá, primeiro, vou comentar um pouquinho. Pode falar, Rod, eu sei que você quer falar, então fala, Não, Rod. é rir pra não chorar, tá ligado? Tipo, tem hora que você tem que dar risada pra não chorar dessa situação do que a gente tem no governo nosso, né? Então, assim, não vou me abster de falar qualquer outra coisa. Não, é uma questão assim, tensa, né? Estamos vivendo. Acho que Ricardo Salles aí já estava na mira de muitas investigações. Acho que foi tarde que surgiu essa investigação. Por exemplo, podia ter sido até antes para a liberação de tanto agrotóxico, né? Então, Ricardo Salles também tem uma assinatura bem boa aí, né? E aí, João, nesse cunho político aí, né? Mas com uma visão, né, um pouco melhor, né, assim, do Rod. O que você acha? Coitado, Rod. Mas, Rod, é o seguinte, vamos lá. O Ricardo Salles é conhecido como garoto da porteira. Acho que vocês devem saber por quê.
é o garoto da porteira, por todos esses grupos, tudo. Então, já deu para entender. O Salles, ele representa dentro desse governo tudo que o Bolsonaro e muito dessa ala mais da direita gosta do meio ambiente. Eles acham que o meio ambiente deve ser totalmente uma pauta de esquerda. E não entende que o meio ambiente não é uma pauta de esquerda. Não é porque a esquerda defende o meio ambiente. A pauta do meio ambiente é uma questão de sobrevivência, né, e de preservação do planeta. É uma pauta que está totalmente envolvida com aspectos econômicos. Outro ponto grave, ficaram tanto falando, fechamos o acordo do Mercosul no início do governo Bolsonaro. A França falou que não vai assinar esse acordo por conta da Amazônia, por falta dessa política econômica. O Salles, junto com todo esse governo, está fazendo o Brasil ficar na vergonha. Uma vergonha que é muito grave, né? Parecendo que está preservando, não está preservando, gente. E a denúncia mais grave foi saindo dos Estados Unidos, virando e falando que a documentação está errada. Foi graças a isso que teve a denúncia, senão não teríamos denúncia. Está sendo desarticulado toda a política de combate ambiental pelo Salles e por todo esse governo e esse desgoverno contra isso. Então, é um pouco a minha mensagem que eu quero passar sobre isso, minha visão. E aí, Rod, não sei se você quer complementar, então... Não, acho que não tem muita coisa do que falar, não. É que você falou exatamente isso, que é um reflexo do governo que a gente está tendo, né? Que ele realmente representa toda essa falta de cuidado que a gente tem, tipo, com relação a estudo, a pensar no futuro do país, no futuro do planeta, de certa forma, né? Então, assim, é uma coisa que realmente a gente tem que... realmente, eu acho que eu já não tenho mais palavras pra descrever, sabe? É só tristeza mesmo, sabe? Porque é cada decisão que está sendo tomada que, tipo, não faz sentido nenhum, né, gente? Tipo assim, você vai orando e você fala, gente, não é possível. Mas, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar, né, reverter alguma coisa, né, tentar lutar contra, mas ainda assim é muito difícil. Ainda mais com muita gente que ainda apoia nesse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, etc. Então, bora para a próxima pauta, se for o caso. Então, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Eu vou fazer uma transição, então, muito boa. Mas aí. Porque temos o quê? Kátia de Abreu, entendeu? Que é conhecida também como Maria Motosserra. Mas teve uma fala muito boa na CPI da Covid-19, né? Que a Kátia, parafraseando, se o país, se for aí o caso, pode me pisar, pode bater na minha cara, mas pode ir me dando vacina, tá tudo certo. Então, assim, só parafraseando. E ainda, pegando no ponto, gostou da minha fala, ministro? Então, acho que virou um ponto aí, né? Foi super comentado no Twitter. E aí, João, me conta, como é que tá essa CPI aí? No surto e aturo, como que tá? Ai, gente, tá difícil. Bom, vamos lá. Essa semana, gente, a gente teve o terceiro capítulo dentro da CPI. Nós tivemos já os ex-ministros vindo, né? O Mandetta, o Teicher. Também tivemos o presidente da América Latina da Pfizer, aqui o representante. Tivemos o presidente da Anvisa também. Então, tivemos vários relatos lá. Também o ex-assessor de comunicação, também, né, não perdemos nada. E nessa semana tivemos os dois ex-ministros. O ex-chancelar da Brasil, né, o Ernesto Araújo, na terça-feira. E na quarta e na quinta, vulgo ontem, tivemos Pazuello, ex-ministro da Saúde, gente, eu esqueço nomes, tá? E que teve que dar uma pausa porque passou mal na quarta-feira. Eu não vou falar doença porque o surto que ele teve é muito complicado para falar, mas é isso, ele passou mal e aí depois terminou o seu depoimento na quinta-feira. E aí, galera, só para resumir um pouco como foi e passar um pouco para a discussão, foi Ernesto Araújo jogou a culpa para o Pazuello jogou a culpa para o universo. Então, assim, para defender o Bolsonaro. Então, aí eu quero saber dos meus colegas o que eles estão achando desse BBB que se tornou a CPI, se eles acham que isso vai se tornar pizza, e aí depois eu entro com alguns detalhes que eu levantei aqui sobre essa CPI. Eu acho, assim, na minha opinião, que a CPI, ela tá ganhando também um público muito jovem para ver a CPI. Então, isso está sendo algo muito positivo, né?
Antigamente a gente tinha uma juventude muito menos engajada com política, né? Esperando os seus pais decidirem, né? Os seus pais. Então, assim, eu acho que assim, entre aspas, bons de até estar acontecendo na CPI é um público muito jovem, engajado, né? Estar observando os absurdos que a gente está passando, né? Não só pessoas que se interessam por político, não. Ah, eu sou, tipo, de um movimento, né? Movimentos, a gente até vai receber um convidado aqui que participa de um movimento, então, assim, mas esse movimento DCE, essas coisas assim, então, assim, são pessoas que não participam desse movimento, mas são interessadas. Então, esse, para mim, está sendo um ponto muito bom e que eu estou percebendo bastante na CPI, né? Nessa divulgação aí. E você, Rod? Rapidinho. Então, galera, eu acho que assim, dessa semana eu não acompanhei muito, até um vacilo meu de certa forma. Mas isso que o Davi falou é verdade. Tem uma galera mais jovem engajando com toda essa situação, né? Então é muito interessante até por esse caso. Mas assim, eu sou do pessimismo que isso termina em pizza, sabe? Porque como tudo no Brasil, sabe? Só que assim, eu acho que a partir do momento que você começa a fazer pessoas a engajarem, a lutarem mais, pode ser que no futuro a gente tenha pessoas melhores para isso, sabe? Só que a gente tem que tomar muito cuidado ainda com a polarização que a gente vive, sabe? Eu acho que é uma das coisas que tem que tomar um certo cuidado, não tô falando que certo e errado de certa forma, né? Mas assim, só tem que tomar cuidado porque a gente tem que se educar politicamente, mas sempre levando em consideração sendo crítico, sabe? Pensamento crítico, tudo em relação a isso. Então, mas é muito interessante realmente que você está engajando a galera mais nova. A galera da minha geração, por exemplo, teve uma época que era muito isso, sabe? Tipo, a gente não vai resolver nada, deixa para outras pessoas resolverem. Então foi deixando um pouquinho, né? E agora o pessoal mais novo está um pouco mais engajado. Isso é muito bom. Né? Isso é uma coisa que para o futuro é muito bom. E assim, a gente espera que melhore, né? Sempre vamos ter essa esperança um pouquinho, né? Eu acredito que a CPI vai ter já resultados porque ela já está fazendo o governo sangrar. Eu sinto que o presidente está muito acuado atualmente. Por que ele está acuado? Porque ele parece aquele louco. Eu li o artigo do Reinaldo, gostei muito dele, ele fazendo essa comparação do louco. Sabe aquele louco da cidade que fica, quando todo mundo está ignorando, fica gritando várias baboseiras no ar? Parece Bolsonaro, e é realmente Bolsonaro, ele está fazendo esse papel de louco. Por que de louco, gente? Porque esse povo, eles estão tentando esconder as mentiras e criar uma narrativa. Uma narrativa que principalmente Pazuello, ele passou todo aspecto, né? Ele contou 15 mentiras dentro da sua fala dentro da CPI. Opa, já tá chegando o convidado, gente. Já. Só vamos finalizar aqui e logo a gente já entra, hein? Primeiro, ele falou que existia uma limitação de acesso a vacinas, então que existia uma limitação para ação do governo federal em cima das atuações dentro do combate à Covid-19, isso é mentira, o STF não limitou. Falou que ministro não tem que receber empresário, isso não faz sentido. Ministro negocia com o empresário, articula a compra de vacina, então teve todos esses aspectos também. Também tentou tirar a culpa do Jair Bolsonaro, falando que ele elaborou tudo isso, então que ele puxava, o Jair não interferia no Ministério da Saúde, algo mentiroso, porque teve relatos seguidos sobre isso. E por fim, galera, teve alguns outros relatos que aí eu vou fortalecer um pouco mais, que primeiro ponto, ele falou do aplicativo, que é aquele aplicativo que qualquer um usava, podia usar e podia acessar, né, sobre se consultar, que foi lançado em Manaus, né, primeiramente, a pessoa poderia ver e acessar. Então, assim, e ele falou que foi hackeado esse aplicativo. Então não faz sentido algum esse hack. Então, foi uma piada, né? Então, por fim, nós vimos uma piada, que foi esse CPI. Mentira, foram levantadas 15 mentiras no total, no final, por Renan Calheiros e tudo. Tentando criar uma desconjuntura, tentando criar uma narrativa falsa sobre tudo isso. E, por fim, gente, Ernesto Araújo atuou em favor da compra de cloroquina, compra, não auxiliou a gente a entrar nos movimentos por conta do seu pensamento, e eu acho que faltou um pouco mais as pessoas questionarem o Ernesto Araújo sobre a política internacional e sobre as falas do presidente. Então eu acho que faltou um pouco mais
de ir pra cima. Eu acho que tá muito achando que o jogo tá ganho. E o Ernesto, gente, segundo algumas informações, ele passou por treinos muito grandes aí, antes dessa CPI. Ele treinou muito tempo. Essas 2 semanas ele ganhou tempo para ficar treinando. E ele ficou treinando com generais imitando o papel do Renan Calheiros, do presidente da CPI, dos parlamentares questionando ele, e ele foi treinado para falar essas baboseiras, treinado para não colocar a culpa, treinado para falar que não podia comprar vacina porque tinha uma lei que limitava isso, que é falso. Isso. É tudo uma narrativa para tirar a incoerência desse governo. Beleza? Então, existe uma incoerência, uma narrativa totalmente errada sobre todo o combate à pandemia e que não tem que terminar em pizza. Tem que terminar com a responsabilização. Porque na Amazônia faltou oxigênio. E ele não conseguiu responder isso, mentindo também sobre o oxigênio. Na Amazônia, eles lançaram esse aplicativo que recomendava cloroquina para todo mundo. Está aí. E agora, também, para finalizar, né, para continuar essas mentiras que eles lançam constantemente, é que, para fazer isso, ontem na live o presidente não está citando mais cloroquina para não tirar o vídeo do ar, do Facebook não tirar o vídeo do ar. E outra coisa, eles querem criar uma lei que limita as empresas a poder retirar conteúdo falso. Então, para quê? Maravilha, tudo pro governo Bolsonaro, né? Então, para não tirar, porque essa narrativa mentirosa que tentam contar na CPI, principalmente por Pazuello, né, porque o Ernesto jogou um pouco a culpa para o outro, pelo menos, né, teve isso. Então é isso, tem que se responsabilizar. E podemos ir para o próximo bloco, porque o Matheus já está aqui, eu não sei se está todo desconfigurado nossa tela, não tá, nossa, que incrível. Então é isso, tá bom? Gente, bora ir para o próximo bloco, o Matheus já está com a gente aqui agora no Apocalipse Show. Que isso, João? Calma aí. Que isso? Só elogiar, gente. Nossa equipe técnica é muito boa, João, entendeu? Não se preocupe com isso, tá tudo certo. Não nem gerou tempo. Mas eu acho que só um fechamento para a reflexão aí dessa fala é a gente sempre pesquisar fontes seguras para tudo que a gente for, gente. Até desde um artigo que a gente vai colocar, tipo, uma ação que a gente vai colocar no artigo, uma fala que a gente vai reproduzir, sempre procurem fontes verdadeiras. Sempre procurem para não dissipar fake news, né? A gente está numa era digital muito, muito grande, muito influente. Então, a informação ela está aí para tudo, né? Então, sempre pesquisar de onde que veio, de onde que está indo. Então, eu acho que esse é o último recado aí, até para os nossos governantes, né? Por favor, pesquisem, gente, fazendo favor. A gente daqui a pouco vai conversar com o Matheus também, que vai conversar muita coisa boa com a gente. Então, segura aí, né, Rod? E aí, Rod, me conta. Ah, não, né, É galera? sobre isso, né, Rod? Ah, não, isso aí é o cúmulo do cúmulo, né? De novo, tipo, você falou certinho, tipo, a gente tem que incentivar exatamente isso, as pessoas buscarem a informação correta, tentar não só cair em qualquer dessas ladainhas aí, então é complicado. Então, assim, vamos continuar sempre buscando o caminho da ciência, galera, sem desvirtuar, sabe? Lógico que é uma coisa que a gente perdeu muito com esse governo, mas, assim, eu acho que a gente consegue voltar, né, como um futuro professor, né, eu espero que a gente consiga trazer isso de volta da ciência pro nosso país e para as pessoas mais novas, né? Então, assim, vamos pro intervalo agora, a gente dá uma esfriadinha, né? Bebe aquela Dá uma água marota. respirada, né? O João precisa respirar, né, O Rod? João precisa dar uma. Né? Vamos respirar fundo aí e a gente volta já já. Beleza? Tchau, gente. Até daqui a pouco.
prontinho. Boa, Sim. estamos de volta. Bem-vindos ao Apocalipse Show, esse programa que acontece todas as sextas-feiras às 5 horas, depois de passar por várias notícias boas e ruins, né? E conversar um pouco, bater um papo com meus amigos. Agora tenho outra pessoa que a gente vai bater um papo, isso mesmo. Então, para isso, a gente vai começar a falar do... Cuidando... Não, Fala que eu discuto, né? Tenho tanto bloco, quadro que eu esqueço. Mas o Fala que eu discuto, que o Davi vai apresentar neste momento para todos vocês. Pessoal, antes da gente começar o nosso Fala que eu escuto, eu só vou fazer uma publicidade rapidinho aqui, só pra gente não perder esse momento aqui de publi, né? Então, claro, né, gente? Publi, querendo ou não, ajuda a gente, né? Então, vamos lá. Eu queria falar da MSK Company, né? Que lançou a nova coleção de camisas e shorts e também copos, né? Do dia 17/5. Então, ainda tá rolando. Sigam ele no Instagram. Se você quiser alguma roupinha ali, maneira, então numa pegada mais boêmia, né? Minimalista, desculpa. E também com estilo bem jovem. Então, se você tá nesse pique aí, segue eles no Instagram, que eles, nossa, é uma razão pra isso. E aí, pegando nesse ponto, Rod, chama a vinheta do Fala que eu discuto para eu apresentar o nosso convidado, fazendo favor. Então, solta a vinheta, Rod. Então, pessoal, é o seguinte, no Fala que eu discuto de hoje, a gente vai conversar com o Matheus, né, Matheus Gabriel, que tá aqui com a gente. Ele, gente, só um minutinho. Ah, tá, achei. Ele tem 24 anos, ele tá no seu último ano na graça de gestão ambiental da USP Leste, né, do Campo IASH. Ele é paulistano e também ele é membro do grupo de estudos bíblicos Convictos, né? E aí, Matheus, tudo bem com você? Como é que tá aí? Tá frio aí em São Paulo? Boa noite a todos, é prazer, muito obrigado, né, por essa oportunidade, uma honra poder estar aqui com vocês, né. Então, me chamo Matheus Gabriel, né, estamos aqui tô aqui nesse bate-papo aqui com o pessoal, né, fui convidado, né, pelo João Pedro. E, bom, faço parte do grupo Convictos, né, o que é o grupo Convictos, né, que a gente é um grupo de estudos bíblicos, né, que a gente tem na universidade, pelo menos especificamente na IASH, desde 2011, né. E esse grupo passou por várias lideranças e tal, né? E hoje eu tô lá até hoje. Entrei na IASH, se eu não me engano, mais no ano de 2016, né? Comecei a fazer parte do grupo no ano de 2016. E hoje tô aqui, até hoje eu tô aqui, né? Junto com o grupo. A gente fazia presencial, né? Então, como que era o esquema que a gente fazia? Né? A gente fazia o esquema da gente fazer reunir entre nós os membros e começar a rapaziada para fazer parte de um bate-papo. O que era o bate-papo? Ou o que é o bate-papo? O bate-papo é basicamente um momento onde nós, em grupo, a partir de um tema, a gente joga um tema e a partir desse tema a gente discute ele, sem querer envolver religião ou igreja, mas chamar as pessoas a discutir e ver isso de forma crítica, racional, né? E ver como que, a determinado tema, a gente pode aplicar isso à Bíblia, né? E como que isso pode lidar com isso. Bom, e uma das coisas que a gente procura no grupo, né? A gente sempre tem esse intuito de chamar as pessoas para estudar a Bíblia. Né? Porque vamos parar para pensar, né? Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 500 denominações religiosas, então, derivadas do cristianismo. O nosso país, para você ter ideia, ele tem 90% do nosso país, ele tem algum tipo de religião. Né? Então, a cada 10 pessoas que você vê na rua, pelo menos só uma, talvez, que não vai ter nenhum tipo de religião. Então, isso de acordo com o IBGE. Então, vamos parar para pensar, né? A gente vê mais de 500 denominações que falam acerca da Bíblia, mas cada uma falando uma coisa diferente. Né? Então eu tinha muito essa dúvida. Eu falei, caramba, mas por que disso? E aí a gente, entrando no grupo, a gente fazendo parte do grupo, a gente vai entendendo e vai estudando a Bíblia para a gente poder entender cada coisa, né? O que ela vem para passar para a gente. Né? Então a gente não é um grupo fechado para pessoas que elas têm já credulidade, mas um grupo que é aberto a todas as pessoas independentemente do que elas creem. Né? Então tanto faz se você for ateu, agnóstico, católico, evangélico, da Umbanda. Então a gente já estudou a Bíblia com diversos tipos de pessoas, né? E vem estudando até hoje. Né? E a gente não procura fazer nenhum tipo de exclusão. Então a gente sempre procura entender as pessoas e chamar elas ao estudo. Né? Então esse é o estudo que a gente vem fazendo. Então a gente sempre tem várias histórias. Matheus, é muito legal isso, essa iniciativa, e aí eu queria entender como que é fazer parte de um grupo. Para mim sempre, eu já tive amigas que faziam parte, eu acho que, não lembro que... Matheus, só toma cuidado com o retorno, desculpa.
Eu tenho dificuldade para desconcentrar, Matheus, perdão. Mas, Matheus, eu lembro que eu tive 2 amigas que fizeram parte. Maria Vitória, não sei se você conheceu, que fazia parte do grupo de gestão de políticas públicas também. E eu sempre achei interessante isso, um grupo de estudos bíblicos na universidade. E a universidade, eu falava com alguns amigos meus e nunca a gente conversava um pouco sobre religião. Mesmo todo mundo tendo uma religião, parecia que era um assunto meio tabu dentro da universidade você discutir isso. E aí eu queria saber como que é ser um grupo universitário num ambiente que às vezes se torna meio tabu você conversar sobre religião com as pessoas. Sei lá, e eu não sei se é uma percepção minha. Entendi. Nossa, isso é uma excelente questão que você trouxe, né? Porque realmente, se você for ver dentro da academia, eu já ouvi também os mesmos relatos, né, de pessoas que estão no mestrado, doutorado, que tem meio que essa, não sei se ignorância ou às vezes repulsão, né? Até também porque a questão vamos pegar hoje na questão da religião, sobre a questão de Deus, a gente fala sobre essas coisas, né? A gente é sempre não considero um tabu, porque a gente nunca teve dificuldade para a gente ainda adentrar nisso, na questão da vida das pessoas, não na vida das pessoas, mas chamar as pessoas a entender, né? Então eu vejo a questão de falar sobre religião, de falar sobre de credulidade em si, né? De falar, porque o cristianismo em si é um estilo de vida, né? E a gente vive num país, vamos dizer assim, que a gente tem uma ideia muito deturbada, né, do que é cristianismo, né? Pelo menos depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi isso. E é uma coisa interessante de você ver que eu acho que não tem esse tabu, né? Porque a gente achava que tinha algum tipo de pessoas que eram fechadas, né? Que eram fechadas ao assunto, ou que as pessoas não queriam discutir. Mas o que eu vejo aqui muitas vezes é uma questão de iniciativa, de você chegar na pessoa e ver o que ela pensa. Né? Porque cada um pensa alguma coisa, né? A questão é que eu acho que está faltando diálogo. Né? E a partir do momento que falta diálogo, é aí que eu acho que começa a criar esse tabu. Né? Então a gente pega vários temas na sociedade, sei lá, eutanásia, né? Ou se não, a gente pega a questão de outro tipo de tema. Por que às vezes é um tabu? Porque as pessoas têm medo de dialogar. Ah, porque eu acredito nisso, então eu não posso crer nisso. Então a gente chega a conversar com as pessoas e vamos ver o que elas pensam, né? Então a gente vê que a questão dentro do ambiente universitário, a gente tem essa questão de diálogo. Mas não só diálogo, e ver o que cada um pensa e procurar ouvir. Né? Eu acho que ouvir é uma coisa muito importante. Né? Então talvez, eu não vejo como um tabu, mas talvez uma barreira a ser quebrada. Né? Então não é uma questão de só ficar na nossa zona de conforto, por isso que a gente tem essa questão de chamar as pessoas para o estudo bíblico. Por quê? A gente entender como as pessoas pensam. Então por quê? Porque Jesus fazia isso, né? Então ele conversava com todo tipo de pessoa. Então é isso que a gente procura trazer. Agora, tabu talvez dentro do debate acadêmico, né? Eu acredito que talvez seja. Dentro da universidade eu nunca vi as pessoas sendo, sei lá, repulsivas com isso. Mas, assim, eu acredito que, pelo menos dentro da IASH, eu nunca vi as pessoas levando isso como tabu. Até também, uma coisa que é interessante ver que a IASH, a USP Leste, ela tem bastante pessoas que são de escola pública. Então, isso é muito interessante, a gente ver isso e tal. E eu sempre vi que as pessoas da IASH sempre foram muito, às vezes, assim, abertas. Então, acho muito legal a gente ver isso. Nossa, eu tô assim, eu gostei muito de saber, né? É muito importante, né? Eu acho que o diálogo e essa escuta, né? Isso é muito importante. Foi até um ponto que você falou, né? Jesus fazia isso, né? Então é muito legal também a gente tá, né, discutindo pautas sociais, porque muitas questões também vêm desse ponto, né? Do tipo, a religião conversa mais com os dias de hoje. Tem também esses pontos, né? Que a gente se vê num senso comum, né? Do tipo, aquilo ali é coisa dos meus antepassados, da minha avó, do meu avô. Como que eu posso fazer isso? E aí, Matheus, tipo, aí é uma pergunta. Quando vocês se reúnem, né? Quando vocês chamam as pessoas, tem esse pensamento também de já ser algo, tipo, de um preconceito, tipo, pô, estudo bíblico é coisa da minha avó, coisa do meu avô. Então tem essa questão, me conta. Nossa, isso é muito... Bem legal você falar isso, né? Eu tava numa fila da lotérica, né? E eu tava ouvindo, acho que um senhor, eles falando que eles estavam conversando acho que com os netos dele, chamando eles pra ir pra igreja, né? Falou, vô, eu não vou pra isso não, porque isso é coisa de velho e tal. Pra que eu vou pra igreja? Isso é coisa de velho. Mas qual que é o ponto, né? Que as pessoas focam muito na questão de, sei lá, a questão de impor isso. E é isso que a gente bate na tecla, né? E bom,
Eu vejo que assim não é uma questão de ser velho, porque vamos parar para pensar, né? Quantas questões o cristianismo discute há, sei lá, 2.500 anos e ainda isso é super atual nos dias de hoje, né? Então a gente falar sobre a questão de ouvir mesmo, né? Hoje em dia, o quanto que a gente vê, sei lá, as pessoas se matando por causa de time, por causa de política, ninguém quer sentar para conversar, né? Então eu vejo que não é uma coisa que ficou no passado, mas é uma coisa que ela continua atual. Só que qual que é o ponto? Será que as pessoas estão a fim de sair da zona de conforto para querer discutir isso, né? Então eu vejo muito mais por essa questão. Não acho que é uma questão que ficou no passado. Acho que é uma questão, não só uma questão que ficou no passado, porque a Bíblia continua a mesma, né? Talvez o que mudou em algum ponto, sei lá, né, foi as traduções, né? Então algumas traduções são mais claras, outras são mais arcaicas. Então, mais arcaica, por exemplo, uma João Ferreira de Almeida, foi escrito lá em 1700 por esse português, né, que era um cara que ele escrevia com mesóclise. Quem fala com mesóclise hoje? Ninguém. Tipo, quem fica falando dai-me voz e a, tipo, sei lá, o Temer. Ninguém fala isso. Eu tô falando, não é verdade? Ninguém fala assim, né? Então, uma das coisas que a gente procura trazer, lógico, a gente não fica falando, você tem que usar tal Bíblia, tal, mas uma versão da Bíblia que a gente usa pra gente fazer a linguagem ficar mais adequada é a nova versão internacional, né? Pra gente conseguir ter essa comunicação mais fácil. E uma das coisas que eu tinha muito como implicação antes de entrar pro grupo, eu também tinha esse pensamento, né? Pô, sei lá, nenhum jovem quer saber de, sei lá, de buscar Deus ou querer estudar mais sobre essa questão de credulidade. Mas quando eu entrei pro grupo, eu vi pessoas que tinham a minha mesma idade e estavam fazendo isso, né? Estavam com esse propósito. E esse é incrível a gente ver, né? Que, para você ter ideia, olha que coisa. A maioria dos discípulos de Jesus, eles tinham só Pedro, e eu acho que o João, se eu não me engano, tinham mais do que 20 ou 25 anos. Então, uma boa parte deles tinham menos de 18 anos. Então, olha que coisa, né? Então, será que Jesus veio para os velhos? Não, ele veio para todos, né? Então, a gente sempre a questão de você ter os universitários, porque o universitário ele é o quê? Ele é idealista. Né? Então, a pessoa entra na universidade e diz, pô, eu vou mudar o mundo, vou fazer gestão ambiental, vou ser, sei lá, o próximo ministro, não vou ser que nem o Salles, sei lá. Né? Então, a pessoa entra com idealismo, né? Então, qual que é o ponto, né? É você buscar se adequar às pessoas. Porque Paulo, ele tinha uma coisa que ele falava que é interessante, que eu me faço de gregos para ganhar os gregos, me faço de romanos para ganhar os romanos, né? Então, porque eram as pessoas que... Era a sociedade daquela época, né? Então, a gente procura ter uma linguagem que a gente se adeque às pessoas. Lógico, sem sair da originalidade da fundamentação que é a Bíblia, né? Mas procura se envolver com as pessoas e abrir esse diálogo, né? Que a gente vê como muito importante. Então, eu queria trazer mais. Pera, deixa agora. Minha vez. Então, assim, Matheus, eu sou agnóstico, né? Eu me considero agnóstico, na verdade, né? E eu acho muito legal todo esse negócio. Tipo, acho muito legal essa ideia do grupo bíblico, querer trazer pessoas de pensamentos diferentes, de certa forma, para poder ter essa discussão. Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida, por exemplo, já aconteceu de casos de tipo, pessoas intolerantes irem nesse grupo bíblico e dar tipo, um certo atrito? Como que vocês lidam com isso dentro do ambiente, sabe? Porque é uma coisa que é muito comum no nosso mundo hoje em dia, a gente ter essas pessoas que são intolerantes. E, assim, eu acho que o mais legal é exatamente isso que você falou, de ter respeito, saber dialogar, ter essa conversa. Isso é uma das coisas mais legais, sabe? Teve um amigo meu que hoje em dia ele é teólogo até, sabe? E eu acho que é um negócio que é muito legal, assim, você estudar, você ir a fundo. É um negócio que não é pra mim, mas eu acho muito interessante, sabe? Mas como que vocês lidam com... Se já aconteceu casos de pessoas intolerantes, já que vocês abrem pro público... já aconteceu com casos de pessoas intolerantes chegarem? Como que vocês lidaram com isso? Esse tipo de coisa. Legal, nossa, boa pergunta, Rodrigo. É assim, pessoas intolerantes... Assim, atrito depende, né? Acho que eu não consigo me lembrar de alguma situação, porque a gente sempre procura ter o mesmo procedimento, né? Então, começar a conversar com a pessoa, introduzindo, entrar na vida pessoal, né? Mas entrar na vida, pô, do que você gosta, tal, e procurar ir criando essa amizade, né? Mas chega alguns pontos que a gente começa a explicar alguns tipos de coisa, né, para a pessoa sobre a própria Bíblia. Então a gente não procura colocar nossa opinião pessoal, né? A gente procura trazer a própria Bíblia e tem pessoas que às vezes não aceitam, né? E beleza, cada um aceita o que às vezes é melhor para sua vida, né? Então, por exemplo, teve uma vez que a gente, não sei se eu estava estudando, se era com um agnóstico, se era um menino que ele não tinha religião, mas acreditava em Deus, não me lembro agora. Acho que ele era de GPP, se não me engano. E aí, a gente conversando com ele, né, no estudo, ele chegou num determinado ponto que ele falou: mas por que Deus não fez todas as pessoas
programadas para obedecer ele, né? E aí a gente falou, olha, se você tivesse uma namorada, você ia pegar uma arma, colocar na cabeça dela e falar, ó, você tá me amando? Você tá me amando? O que a gente tava querendo dizer com isso? Deus aí dá o livre-arbítrio pra gente. Então meio que ele tava discutindo isso, né? Tipo, por que Deus não fez todo mundo programado, tipo, com a cabeça pra buscar ele, com a cabeça pra aceitar o que ele fala? Porque Deus quer pessoas que amem a ele, né? Então, Deus não quer que você faça uma coisa de maneira obrigatória e de maneira compulsiva. Ele quer que você faça uma coisa de coração, né? Então, a gente pega em Salmo 119, versículo 2, ele fala, né, que felizes são aqueles que buscam a Deus de todo o coração, né? Então, a busca por Deus ela é uma coisa que ela parte da sua vontade individual, e a gente não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. E a gente começou a entrar nesse debate. O porquê? Porque ele basicamente queria que tipo, tudo fosse linear, tudo fosse certinho, querendo questionar isso, né? E não é assim, as pessoas não são lineares, as pessoas... Você tem emoções, você pensa de várias formas, e Deus não vai obrigar você a fazer determinado tipo de coisa. Você tem toda a sua vida para você buscar ele, e dar a opção de você querer adorar ele por vontade própria ou não, né? Então a gente começou a entrar em debate com ele por causa disso, né? Deixa eu ver o que mais. Algum outro caso. Já teve uma vez que veio um português, né? Eu acho que ele era da cidade de Braga. E, nossa, esse cara falava demais, né? Então a gente tentava falar com ele e ele não deixava a gente falar, né? Então sabe aquela pessoa que você chama para conversar, né? Aquela pessoa que você tenta, ela percebe que você está liderando o momento, mediando o momento, mas ela quer mediar, ela quer liderar, né? Então chegou a esse ponto, acho que tinha esse português que estava com a gente, ele acabou tendo esse atrito, né? Então a gente fala, ó, a gente tem esse segmento, a Bíblia fala isso, isso e aquilo, o que você pensa, o que você acha, e é muito mais uma questão de você lidar com o coração, né, e ver o que a pessoa ela acha. Porque no final de tudo, o que eu vejo assim, é que a gente tem de procurar estabelecer um diálogo. De novo, estou falando de diálogo, né, mas olha que coisa. Jesus falou, acho que em Lucas 9, versículo 23, que ele fala, né, aqueles que quiserem me acompanhar. Então, se até Jesus falava, aqueles que quiserem me acompanhar, por que eu vou ficar obrigando ou vou querer ficar entrando em atrito? Então, muito que eu vejo, que até mesmo na universidade também, as pessoas criam uma mentalidade, uma realidade de mundo que ela quer que o mundo ideal seja para elas, né? Então, seja um mundo ideal, uma realidade que está só na cabeça dela, quer que seja daquele jeito, né? Mas ela não procura entender como que as pessoas pensam. Então, desde que eu fiz parte do grupo até hoje, nunca nada me foi imposto, sempre foi por uma questão pessoal minha, né? Então, o que eu vejo é que tem que ser da mesma forma. Então, a gente chega, conversa, vai fazendo os estudos e a pessoa vai tomando as decisões. Agora, se a decisão dela for ou não a parte da Bíblia ou não, isso aí já é uma questão que vai dela. Então, a gente sempre procura deixar os pingos nos is, né? Agora, tem sim, já teve atritos, esses são dois que eu me lembro que foram engraçados, mas assim, eu acho que fora esses eu não consigo me lembrar agora. Mas sempre tem alguma coisa ou outra, porque como eu falei, as pessoas querem que tenha um mundo real, né? Então elas não querem encarar o mundo real como ele é, mas querem que o mundo real seja feito à maneira delas, né? Não sei se vocês, sei lá, concordam com isso ou não, mas isso é... Não, tem uma relação muito boa, né? Eu acho que são dois pontos aí que você traz que a gente viu aqui, eu acho que o programa todo, e tudo uma questão do diálogo, né? Então a gente vê a questão do diálogo desde o mundo do entretenimento até fofoca, até também a questão, por exemplo, né, cuidar da vida ali, mas até a questão da política também hoje no cenário brasileiro, a gente vê uma falta de diálogo. Mas também, né, voltando para esse cunho bíblico, né? Tem uma questão também sobre o livre-arbítrio, né? Então as pessoas não entendem muito isso e querem algo imposto, todos veem uma religião como uma imposição. Então isso eu acho que é um dos problemas também, né? Que grupos assim, eu acho que podem, né? Que tem esse também um elo desse, né? De quebrar esses pontos, fortalecer o diálogo, né? João, você queria falar? Não, você tem uma pergunta? Pode fazer então, porque eu queria fazer uma pergunta. Não, Sim, tô falando, desculpa. Não, pode falar. Olha o erro aí, ó. O online sempre traz isso, galera. É sempre assim, o online. Um vai falar, o outro fala, mas tudo bem, acontece. Vai, Davi. Então, assim, não, eu só queria tecer esse ponto mesmo, né, do diálogo, do livre-arbítrio. A gente vê muitas, até guerras hoje que não acontecem pelo diálogo, né, pela conversa, por sempre querer impor alguma coisa, né. Acho que é esse contato que eu queria fazer nesse ponto.
Matheus, eu concordo muito também com a sua visão hoje sobre a universidade também, que eu sinto que a universidade falta um pouco de diálogo e quer o mundo ideal delas. E aí usam isso de uma forma muito agressiva do combate, e isso prejudicou, acho que muito, e hoje o estado da nossa sociedade hoje que a gente chegou é por conta disso, de não entender o outro, de não colocar o seu lugar no outro e entender o diálogo, e que nós fazemos parte, estou trazendo muito para o lado da política, mas eu entendo que o tempo todo a gente foi esticando, sabe, um contra o outro, é o combate, eu tenho que acabar com esse. Mas aí, entrando um pouco nisso, eu queria conversar sobre você, sobre, eu acho que o momento do cristianismo também, né, das outras religiões também. E aí eu queria entrar um pouco, Matheus, num ponto que está se associando muito atualmente a religião a aspectos da política, a posicionamentos políticos, principalmente desse atual governo. Como você vê isso também? Porque às vezes eu olho que não deveria ser misturado. Eu acho que você deveria prezar pelo Estado, sabe, tipo, laico, que todas as religiões são respeitadas, e não às vezes isso, porque eu acho que isso só prejudica as religiões, o cristianismo e tudo, porque você traz uma visão totalmente errada, né, que se você fala que você é evangélico, a pessoa já pensa, tipo, pior de você, né, muitas vezes. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Nossa, isso é bem polêmico a gente falar isso hoje, né? Eu acho que 40% da população hoje, se eu não me engano, tá? Não tô jogando aqui, eu acho que é evangélica. E, bom, que eu saiba, tá na Constituição que Estado e Igreja estão separados. Então, que eu saiba já começa por aí já, né? Então, o que eu vejo, até mesmo talvez nesse atual governo, tal, que muita coisa está se confundindo, né? As pessoas estão perdendo a essência. Até também porque quando a gente fala de política, né, seja se você é liberal ou socialista, tanto faz, a visão que você segue, ou progressista ou conservador. Mas que eu saiba, a política ela fala de aspectos materiais, né? Quando a gente fala da credibilidade, a gente está falando de aspectos espirituais. Então, aí entra meu questionamento, né? Se você está tão preocupado com as coisas que são do céu, né? Ou se está tão preocupado em buscar a Deus, né? Então, ser celestial, por que você está tão interessado nas coisas que são ainda desse mundo? Né? Então, isso para mim não cabe, sabe? E aí, quem quiser me questionar, fica à vontade, mas não cabe. Talvez, sim, a sociedade mudando, claro, a gente vai... Tudo fica melhor, né? Agora, tipo, por exemplo, sempre questões de legislações que às vezes não pegam, tal, vários tipos de coisas, às vezes a pessoa querer, sei lá, né? Questões de orientação, questão do que a pessoa pensa e tal. O que eu vejo é que é uma coisa que não casa, cara, desculpa. Religião e política não se casam, nunca vai se casar. O que você pode ter é a questão de respeito, né? Eu acho que o respeito é a base de convívio. A partir do momento que você não tem respeito no lugar, infelizmente fica inviável a convivência. Pode estar parecendo meio óbvio o que eu estou falando, mas parece que em alguns momentos não é tão óbvio assim, né? Então, a gente vê isso. Então, por exemplo, eu lembro que eu estava vendo uma reportagem no Fantástico de um traficante evangélico que, olha que coisa, o cara ele chegou num terreno de Umbanda, ele quebrou o terreno de Umbanda, eu acho que bateu na mãe de santo ou no pai de santo, não me lembro, e depois falou, agora isso aqui está tomado por Jesus. A gente para ver a história de Jesus, ele foi perseguido pelos próprios líderes religiosos, né? Então, se você pega lá para perto de Mateus 27, Mateus 26, você vê basicamente os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, que estavam manipulando a multidão para falar solte Barrabás e crucifica Jesus, né? Então, qual que era o ponto, né? Porque eles não poderiam fazer a crucificação, eles não poderiam, sei lá, condenar Jesus pelas leis judaicas. Então, eles tinham de ir ao exército, ao Império Romano da época, né? Então, qual que é o ponto? Você querer, desde essa época, a gente já vê que misturar política com religião não dá certo. Tanto que Pilatos, quando ele olha para Jesus, ele fala, esse cara aqui não é culpado, olha para a cara dele, né? Então, quando a gente olha muito para isso, política e religião, e a forma também como é levado nesse governo, né? Você tem a famosa bancada BBB, né? Que é bala, Bíblia e boi, eu acho. Por causa dos grandes agricultores e tal. Então, assim, a forma de como é levado eu vejo muito mais como uma questão de manipulação. Primeiro, que a gente vive num país onde a taxa de analfabetismo funcional é muito alta. Então, tem pessoas com quem eu vou conversar, que a gente começa a estudar a Bíblia com uma pessoa, que a pessoa às vezes não sabe... Não estou chamando ninguém disso, daquilo, tá?
Mas a gente vê que tem pessoas que têm uma sério problema, às vezes, de leitura e, às vezes, um sério problema de interpretação do que ela está lendo, né? Então, às vezes, a pessoa lê uma coisa, mas ela está interpretando uma coisa fora do que o autor está querendo passar com aquela mensagem. Então, a gente vê que muito é isso, uma questão de manipulação, né? E quando você leva a Bíblia para o seu estilo de vida, né, você não pode, sei lá, querer impor isso para as pessoas, lógico que você tem de respeitar, né? Mas tem de saber que isso é para você, não é para as pessoas. É isso que eu trago com esse momento, tá? Então é isso que eu penso, né? Então, quem pensa diferente de mim, ok, né? Mas é isso, né? Eu acho que nossa, é cada ponto, né, que a gente tá. Eu tô refletindo aqui várias coisas, acho que por isso que eu tô conseguindo nem fazer pergunta direito, misericórdia. Então, assim, alguns pontos que a gente vê, né? A questão, por exemplo, da interpretação de política e religião, né? Desses bens materiais e imateriais. De verdade, Matheus, eu vou te ser sincero, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Então, é muito legal a gente enxergar esse modo, né? Do tipo, que o imaterial, né? A religião, a gente está conversando com algo supremo, algo que está acima de nós, não acima de nós, mas que está, né, em outro plano, vamos supor assim, né? Então, e aí, por exemplo, quando a gente chega, né, do material, é algo, né, dinheiro, corrupção, então é algo que a gente, até quando a gente vai na missa, quando a gente vai nos cursos, a gente até se abstém disso, né? A gente tem que se abster do material para se conectar com o sagrado, né, com o divino. Então, isso é muito importante, né? A gente ter essa interpretação. Então, eu tô o quê? Eu tô em choque, eu tô maravilhado, muito bom. Eu não consigo, né? Rod, o que foi que está com essa cara aí também? Não, é muito legal, sabe? Eu acho que esse é o tipo de discussão que a gente precisa realmente ter dentro do espaço da universidade, que é esse espaço plural, tipo, dentro do curso de educação, né, que eu faço licenciatura, né, que eu já comentei mais cedo, a gente fala muito sobre isso, sabe? Da gente criar esse pensamento crítico, você trazer essas coisas, você ter essa discussão, daí tem um pouco dessa discussão, às vezes, da religião, como que acontece, e acaba que esse problema que a gente tem de educação, né, atrapalha nesses pontos também. Porque a gente não consegue discernir o que é o realmente, que nem você falou, Matheus, a pessoa não consegue discernir o que era que estava escrito ali, do que é uma mentira, entre aspas, que alguém está inventando para poder manipular toda essa massa, sabe? Isso é uma coisa que eu acho triste, porque tem uma galera que usa toda essa mensagem, que é uma mensagem bonita, que vem da fé, digamos assim, para poder fazer coisas, às vezes, horrorosas, né? Então, isso é uma coisa que é muito triste que a gente tem na nossa sociedade hoje. Então, assim, eu não sei fazer uma pergunta, tipo, elaborada, mas quanto que você acha que as pessoas realmente ali, porque assim, o que eu conheci de muitas pessoas, o que fez eu perder um pouco da minha fé, eu sinto, é muito essas pessoas que são a hipocrisia, sabe? Que estão ali pregando alguma coisa e fazem diferente. Isso foi uma coisa que afetou muito ao longo dos meus anos de vida, assim, eu falei assim, eu não acredito nisso. Eu tento ter um pouco da minha fé, assim, mas eu fico sempre meio em dúvida sobre o que é, sabe? E daí outra coisa é o quanto que a gente também, como a gente está desde cedo criado nesse tipo da sociedade católica, digamos assim, a gente não busca, pelo menos eu quando era mais novo, apesar de ter feito catequese e tudo, eu nunca busquei saber mais sobre a Bíblia, estudar ao fundo, por isso que até quando eu era mais novo, uma hora eu falei, eu sou ateu. Mas eu parei para pensar assim, não, eu não posso ser ateu, porque eu nunca estudei a Bíblia a fundo para saber o que ela está realmente dizendo ali, para entre aspas, né, vou colocar assim, porque eu não gosto de refutar os pontos da Bíblia, sabe, coisa do tipo. Então, como que você vê muito esse negócio das pessoas que tipo, falam abertamente, sou cristão, só que do dia a dia dela, ela age de uma forma completamente oposta do que está escrito na Bíblia. O que você acha que leva a isso? Se é uma natureza humana, se é alguma coisa relacionada só, tipo, ou porque a gente só está acostumado, a gente está criado dentro da sociedade e a pessoa não busca algo que ela acredite. Não sei se fez sentido, sabe? Não, total, cara. Tem uma escritura que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, né, que ele fala, né, busquem ter vida e doutrina para que vocês possam tanto salvar a si mesmo quanto os que estão ao seu redor, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer para que tanto você possa ser um bom exemplo para as pessoas, né, quanto você também chamar elas a fazer aquilo que você está fazendo. Então, a própria Bíblia fala disso, a gente pega em Mateus, capítulo 15, que ele fala sobre a questão dos fariseus, né? Então, olha que situação engraçada. Meio que eles vão lavar a mão, né? Os discípulos de Jesus, eles vão lavar a mão lá. Eles iam comer. E aí os judeus, eles chegam para os judeus e falam, nossa, por que os seus discípulos estão comendo sem lavar a mão, né? E aí
nossa, Jesus pega e fala, nossa, é verdade, né? Eles estão comendo sem lavar a mão. O que acontece? Naquela época, meio que a tradição judaica falava que você tinha de lavar a mão, e é verdade, você tinha de, se você estuda um pouco o judaísmo, você tinha toda uma forma, todo um ritual de você lavar a mão. E aqui Jesus fala, nossa, isso é verdade, né? Só que por que vocês utilizam das suas tradições transgredindo a palavra de Deus? Então o que ele fala? O que os fariseus estavam fazendo naquela época? Eles estavam meio que, eles falavam, em vez de você, sei lá, sustentar o seu pai e sua mãe, você pode dar o dinheiro para o templo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um esquema de corrupção. O que acontece? Naquela época, você não tinha nem INSS, nem, como é que se chama? Aposentadoria. Então, não tinha, sei lá, você pagava um tal dinheiro e no fim da sua vida você ia receber. Não, se você ficava velho, quem ia te sustentar era seu filho. E aí, nisso ele fala, nossa, vocês falam para a pessoa fazer uma coisa, mas vocês fazem outra. Né? Então, Jesus chama eles de hipócritas, né? Chama os fariseus de hipócritas. Né? Então, esse é o ponto da questão das pessoas que falam que são cristãos e depois têm uma vida diferente. Uma coisa que eu sempre procuro ver, sempre, né? A questão de que você tem de entender o que você está fazendo, né? Então estuda, né? Mas principalmente, né? A questão de você ver se é isso que você quer, né? Porque a partir do momento que você está fazendo uma coisa mais por, sei lá, por forçado, por causa da sua família, porque a gente sabe que tem muito isso, né? Então, eu falo que, por exemplo, quando eu era criança, eu também era ateu, né? Então, meio que eu ficava pensando, caramba, Deus não existe, né? Isso aí é uma invenção, né? Então, aos meus passos de fé, minha avó que me ajudou a ter, né? Quando eu era criança, a orar, a fazer diversos tipos de coisa, né? Então, e eu vendo, né, na minha vida que aquilo, que Deus existia, né? Então, foi uma experiência pessoal. Mas a questão dessa questão da pessoa ser cristão e depois mostrar que ela não é isso ou aquilo, o que a gente vê muito é que entra muito na questão da ignorância. Então, a pessoa que ela, infelizmente, ela não está fazendo aquilo porque de fato ela quer, né? Então, quando a gente fala de cristianismo, a gente fala de propósito. O que é propósito? É você fazer uma coisa que movimenta, é a sua missão, é isso que você é, né? Então, a gente diz que a gente procura trazer uma identidade, né? A Bíblia ela traz uma identidade, a diferença é que essa identidade foi deturbada, né? Então, muitas vezes isso acontece porque as pessoas não têm conhecimento do que elas estão fazendo, ou pior ainda, elas estão praticando um cristianismo que não existe, né? Então, é aquela coisa, tá fazendo algo em vão, né? Então, esse que é o pior. Então, eu vejo dessa forma, né? Porque, bom, até isso que você falou sobre a questão de ser cristão, né? A palavra cristão do grego significa pequeno Cristo, né? E o que acontece? Você pega em Atos 17, versículo 26, que é tipo, sei lá, 10 ou 5 anos depois que a igreja ela foi fundada lá no primeiro século, o que acontece? Basicamente, os discípulos eles estavam andando, estavam, sei lá, evangelizando, e eles são chamados de cristãos. Só que isso, eles foram chamados do quê? O que significava ser cristão, né? Tipo, era um deboche que eles estavam fazendo, né, na cidade de Antioquia, que eles estavam fazendo com os discípulos. Então, meio que era uma coisa pejorativa, né, que eles estavam fazendo lá com as pessoas. Então, aqui o que acaba com os discípulos? Então, aí o que a gente acaba vendo aqui é que a questão de você pode se dizer cristão, isso não significa que você é, né? Então, para você ter ideia, a palavra cristão aparece muito poucas vezes na Bíblia, né? Mas se você pegar a palavra discípulo, ela aparece 270 poucas vezes. Por quê? Porque ser um discípulo envolve muito mais a questão de você ter compromisso. Então, eu acredito que as pessoas elas têm essa questão de hipocrisia porque não há comprometimento de verdade. Então, por exemplo, se você é militante de qualquer causa, pô, você faz aquilo porque você quer, é uma coisa que te movimenta. Você faz aquilo porque, sei lá, você acredita naquilo, né? É o seu propósito. Então, é isso que eu posso te dizer, cara. Eu acho que é a questão de falta de comprometimento e falta de entendimento do que ela está querendo fazer, principalmente porque ela não quer. Ela faz aquilo por conveniência. Então, todo mundo está sendo cristão, também você. Né? E esse que é o pior, porque é isso que mancha mais aquilo. Então, a gente pega, sei lá, a gente pegou o exemplo do BBB, onde a gente vê essa questão dos militantes, tal, do pessoal falando contra que, sei lá, certo tipo de militância atrapalhava a militância séria, de verdade, né? Então, às vezes, quanto o cristianismo sem seriedade atrapalha o cristianismo sério, né? Então, vejo que são coisas que elas não... que elas têm essa mesma relação. Então, comprometimento, entendimento do que você está fazendo e querer daquilo que você está fazendo, né? Então, e não fazer por conveniência. Muito bom. Eu acho que a gente pode já encaminhar para o nosso conselho de mamãe, que aí o Matheus já respondeu algumas perguntinhas para a gente, e aí a gente vai encerrar. Matheus, por mim, a gente conversava o quê? Mais 3 horas, que tá muito legal, tô descobrindo várias coisas, entendeu? Tô amando. Mas pode ser, pessoal? O que vocês acham? Pode ser. Vamos pro intervalo um pouco e aí a gente vai continuar com a conversa e é isso.
Até mais, galera. Até o próximo bloco. Só e pro último bloco. intervalo, que aí daqui a pouco a gente volta com o Matheus respondendo algumas perguntas. Ah, já foi, né, Rod? Ou não? Bora. O Matheus. Isso, tchau.
Vamos voltar. Olá, gente. Voltamos para o último bloco do Apocalipse Show. Muito feliz de termos todos vocês aqui até esse momento. Foi um ótimo programa. A gente conversou sobre vários assuntos e abriu a mente muito do Davizinho. O Davizinho tá com a mente muito aberta. Então, é isso. Tô brincando. O Davizinho gosta muito desses assuntos. Então, para agora, a gente vai para o último momento do nosso programa, que é o Conselho de Mamãe. Que vocês, quem mandou pergunta no chat, ou quem quiser mandar pergunta no chat, tem a sua oportunidade de enviar para o Matheus aqui. Já temos uma. Então, Davizinho, chama o bloco e é isso. O quadro, né? Que é o quadro. Então, pessoal, Rod, solta a vinheta fazendo o favor do Conselho de Mamãe. Então, gente, olha só. Antes da gente responder uma pergunta do chat, Matheus, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu adorei a conversa. A gente já vai agradecer de antemão, entendeu? Então, muito obrigado por estar aqui, compartilhando seu conhecimento, compartilhando seu tempinho um pouco com a gente. Então, muito obrigado por isso, tá bom? E aí, João, qual que é a pergunta que tem no chat? O que você tá aí para perguntar pra gente? Vambora, me conta. Bom, vou abrir aqui e eu vou ler para vocês. Então, Matheus, estou gostando muito. Assim como você, também faço parte de uma religião evangélica. Entretanto, quando nós pensamos sobre a separação entre Estado e Igreja, você não acha que recai uma crítica muito sólida sobre as linhas pentecostais da doutrina, sobretudo pelo uso da fé como forma de apoio ou programa político? Você não acha que, até para o bem da imagem e preceitos da igreja, não deveríamos ter legislações específicas para limitar o alcance da igreja? Ou acho que principalmente a atuação da igreja em relação a esse aspecto que ele falou de apoio político, de legislação da fé para o apoio político? Ô, João, Legal. Só Legal, para posso entender. responder? Pode falar, Matheus, desculpa. Perdão. Legal. Qual o nome dela, perdão? É que eu só para o nome dela É difícil, é o Marco? Maju? É o Marco. Marco, tá. Então, Marco, é que assim, quando a gente fala sobre uma democracia, assim, como eu dei a minha opinião, né, eu acho que a questão de você se envolver e separar o material do espiritual, separar a igreja do Estado, né, é uma coisa que já foi definido antes, então, há muito tempo. Agora, quando a gente fala sobre essa questão de a gente usar o poder, sei lá, a força que a igreja tem para limitar ou às vezes aumentar a capacidade de atuação, eu vejo que assim, a gente está numa democracia, então as pessoas fazem aquilo que elas pensam, fazem aquilo que elas querem. Mas quando a gente fala sobre a questão da Bíblia em si, você procurar se adentrar mais do que a Bíblia ela quer, né? Então, você pode muito mais ter um poder de atuação e de transformação sem precisar do braço do Estado, né? Então, através da questão do individual, através da questão de... por exemplo, a gente é um grupo que a gente não precisa, sei lá, né, fazer algum tipo de panfletarismo e tal. A gente busca em si chamar as pessoas a ver se a Bíblia faz sentido para elas ou não. Então, nesse sentido, a gente pode trazer muito mais impacto para a vida das pessoas, buscando através de ações como, sei lá, a gente tem uma ação, né, que se chama o Mercy, que a gente busca, sei lá, ajudar instituições de caridade, ajudar instituições de caridade, como, por exemplo, um orfanato, um asilo. Então, a gente busca não se envolver com a questão de política, embora a gente saiba que é importante, a gente tem que ter o nosso posicionamento, mas eu vejo que é muito melhor você atuar de maneira não partidária, né? Eu acho que tem muita... Sei que partidarismo faz parte da democracia, mas eu vejo que hoje a gente trabalhar com essa questão dos movimentos sociais, eu acho que isso fortalece muito mais a comunidade, fortalece muito mais a questão do convívio, a cidadania, né? Então, para mim é uma questão que cada um faz aquilo que é melhor, mas eu vejo assim, Jesus nunca precisou, pegando o exemplo de Jesus nunca precisou, sei lá, virar um político, né, para ele poder fazer mudanças. Por exemplo, tinha um discípulo de Jesus que ele era um Zé Filote, né? Então ele é como se fosse um partidarista
da religião judaica. Então ele queria que voltasse essa questão de ter reis, né? Que os judeus voltassem a ter um rei. Ele queria levantar Jesus como um rei e queria fazer uma revolução dentro do Império Romano, né? E Jesus falou assim para ele: ama os teus inimigos como assim, se alguém te dá um tapa na cara, dá um tapa da outra face, né? Então eu vejo que política é importante, mas não é o foco do cristianismo em si, né? Então é isso que eu busco trazer. Boa, Matheus, a gente tá... Vamos para... Não tem mais pergunta, né? Então, do chat. E aí, Davi, vamos fazer as perguntas apocalípticas pro Matheus. O que ele faria como se fosse o último momento do Matheus aqui? O que ele queria fazer? Eu tô muito afim de escutar isso. Então, bora lá fazer essas perguntas, Davizinho. Matheus, é bem tranquilo, hein, essas perguntas. Claro que é, menino. Você pergunta assim, se você pudesse ver uma conversa, assim, você tem o poder agora de ver qualquer conversa, assim, de qualquer tempo, de qualquer mundo, qual conversa você queria ver? Sabe quando a gente pensa assim, eu queria ser uma mosquinha só para ver a conversa? Me conta, qual conversa você queria ver, assim? Cara, tem várias assim, né? Porque, pô, tanta coisa, sei lá, quantas vezes que a gente vira as costas, a gente pensa, o que esses caras tá falando de mim, né, mano? Vocês estão falando de mim e tal, né? Então, essa questão de ser uma música é muito importante, né? Pode ser, tipo, de uma pessoa física ou pode ser lá, né? E Qualquer um. você quiser, você tem esse poder, Matheus, você tem esse poder. Sei lá, eu queria ver como é que fosse, sei lá, a conversa de Deus com... Como que foi Deus falando, né? Eu acho que seria uma conversa que eu gostaria de ter visto, né? Quando ele estava criando tudo. Talvez eu acho que seria uma conversa boa que eu gostaria de ter visto. Eu acho que outra conversa também, né? Sei lá, ver como... Pode ser até meio besta assim, mas sei lá, ver como que meus pais se conheceram, né? Porque meu pai e minha mãe se conheceram no metrô, né? Então, meu pai, eu acho que ele tava indo pra ver, eu acho que tava indo pra casa dos amigos. Na época tinha morrido os Mamonas Assassinas, né? Ele gostava e tal. E aí a minha mãe ela tava voltando do trabalho, ela fazia uns artesanatos lá na República, né? Meio de humanas assim. E aí os dois se encontrou e eu gostaria de ter visto como é que foi esse diálogo dos dois, né? Acho que seria uma coisa engraçada de ter visto. Depois minha mãe falou que ela teve de calar a boca do meu pai porque não parava de falar, beijou ele, aí começou tudo. Então, Muito engraçado. bom. E acho que seria essas duas conversas. Gostaria de ter visto. E qual conversa você queria ter? Tipo assim, uma conversa. Agora você só viu ali de longe, mas uma pessoa que você queria conversar, assim, antes de, tipo, de acabar. Tem esse poder. Hoje você tem esse poder, Matheus. Ter uma conversa, assim, de pedir um conselho, alguma coisa assim, me conta. Cara, uma conversa com quem eu gostaria de ter é com uma pessoa que que foi minha avó, que ela morreu há uns 11 anos atrás, né? Então foi uma pessoa muito querida para mim. Então é uma pessoa com quem eu gostaria de trocar uma ideia, sair com ela, né? Porque quando ela morreu, eu era criança, eu era muito apegado com ela. É alguém que eu gostaria de ter conversado, né? Então ela morreu quando eu tinha uns meus 13 anos de idade. E assim, ela faz falta para mim hoje, mas ela é uma pessoa muito amiga minha. Então a minha avó Marisa, que ela já foi há um bom tempo, mas é uma pessoa com quem eu gostaria de ter uma conversa, assim. Ou também com o Bolsonaro, né, para ver por que ele fala tanta besteira, né? Por que tem fala tanta Eu besteira. acho que eu não ia querer ter conversa Ô, com o Bolsonaro, não. Nossa Senhora. Esse cara eu não queria muito, não. Eu queria ter um... Não, eu queria entender como é que é a cabeça dele, né, para ver como que ele pensa. Tipo, por que ele fala tantas neiras, assim? Então era uma coisa que eu gostaria de conversar, assim. Muito bom. Essas foram as nossas perguntas, Matheus. A gente mais uma vez agradece, né, você ter essa disponibilidade. Passou aí um tempão com a gente conversando. A gente amou a conversa. Nós também tem telespectadores também gostaram. Então, muito, muito obrigado, tá? A gente agradece por você ter vindo aqui. Né, João? Me conta, Rod. Matheus, muito obrigado pelo convite. Eu acho que era uma das conversas que eu queria ter, porque eu acho que a gente tem que estar aberto para diferentes pessoas com diferentes perspectivas e escutar elas. E eu acho que você trouxe muito isso, a importância da gente escutar, de dialogar e conhecer as coisas e ser aberto. Então, muito obrigado pela sua presença no programa. Eu acho que vai ser muito bom. Vai ser um dos melhores programas que eu acho que eu sempre vou querer voltar, porque vai ficar gravado. Então, sempre querer voltar para ver, porque eu acho que foi uma excelente conversa.
sobre isso. Então, a gente saiu muito com um aprendizado muito grande. Aí o Rod fala e aí, Matheus, você finaliza conversando sobre bom. Eu também, só tenho a agradecer, assim, eu acho muito legal todo esse tipo de conversa, assim, é sempre muito engrandecedor a gente parar, refletir, né, você ter sempre esse tipo de diálogo que nem você falou durante a conversa toda, achei muito bom. Muito obrigado por ter aceitado em participar aqui, espero que depois no futuro, quando a gente tiver maior ainda, você possa voltar e a gente conversar de novo, conversar mais, abordar outros pontos, assim, então isso é, assim, foi muito bom, cara, um prazer te conhecer. Então, pode fazer seus agradecimentos, Matheus. Primeiramente, agradecer pelo convite, né, de novo. Então, foi uma honra poder participar com vocês aqui desse bate-papo, né. Então, na verdade, fiquei até surpreso, né, tipo, vocês falam, pô, a gente pensa assim, né, o pessoal, sei lá, vai dar espaço para um cara que estuda a Bíblia com as pessoas, né, será que vai ter alguém que dê esse espaço? E, tipo, agradecer ao João Pedro que teve toda essa abertura, né, que quis ouvir não sei se é diferente para ele, mas ouvir algo que está dentro também no ambiente universitário, né? Então, para mim foi uma coisa muito enriquecedora, né? E saber que tipo ainda tem diálogo, né? Tem muita coisa a se falar, tem muita coisa a se ouvir. Então, fico muito grato de poder participar. É uma honra para mim participar aqui com vocês. Muito obrigado pelo acolhimento e que vocês possam ter uma boa noite. E fica também o convite, né? Para quem quiser participar de algum bate-papo, já fazendo a publicidade aqui, né? A gente sempre realiza os bate-papos, né? Os bate-papos sobre a Bíblia toda quarta-feira, 18 horas, né? Então, se caso você tenha alguma dúvida, a gente tem uma página no Instagram chamada Upside Down, né? Quer dizer cabeça para baixo em inglês, né? Upside Down. E aí a gente tem uma página lá onde esse grupo ele tá na USP toda. Então, ele tá lá na Poli, tá lá não sei se tá na FIFELESH ainda, mas tá na Química, fica perto do Central, lá perto do Bandejão Central. Acho que tem na FIFELESH também, né? Então, é um grupo que a gente está na universidade toda. A gente também tem uma página chamada Convictis, né? Que no latim significa convictos, né? Então, tem um V no lugar do O final no Facebook. Então, para quem quiser acessar, né? Então, eu fico convite, se caso você que está me ouvindo aí, né? Do outro lado da tela, do outro lado do microfone. Bom, você que está me ouvindo aí, se caso você quiser fazer parte quiser fazer algum estudo bíblico, quiser conversar, sei lá, sobre qualquer coisa, né? Precisar de alguém, alguma ajuda, pode mandar mensagem, manda DM, manda direct, né? Que a gente vai estar lá para ouvir você. Então, fica à vontade e a gente fica à disposição de cada um que quiser nos ouvir. Muito obrigado pela oportunidade e tenha uma boa noite. Gente, então foi isso. Esse foi o Apocalipse Show. Nós nos retornamos na próxima semana com uma amiga nossa aqui. A gente vai comemorar. A gente ainda tá no 5º programa, então a gente tá bem no início. Então a gente vai comemorar o 5º programa. E é isso. Durante essa semana teremos mais conversa sobre política, sobre entretenimento, sobre esportes. E é isso. Até a próxima semana e nas nossas redes sociais. Esse foi o Apocalipse Show. Tchau, tchau. Alô, galera. Gente, beijo. Não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram. Então, beijo e bom final de semana, né? Sextou, galera. Falou.